O que é queloide? O queloide, ele nada mais é do que uma tumoração benigna que é causada pelo excesso de fibrose no nosso processo de cicatrização. Então, o que acontece com o nosso corpo quando a gente se machuca, quando a gente tem alguma picada de inseto? Então, a gente abre, né, a nossa pele, a epiderme, ela fica danificada, vão as células de regeneração celular, principalmente os fibroblastos, e vão produzir fibrose, a nossa cola natural que vai fazer com que a pele cole uma na outra, forme aquela casquinha e a gente volte a ter uma pele o mais próxima ao natural possível. Algumas vezes, dependendo da profundidade, fica aquela marquinha, mas essa é a função da fibrose, fazer a cola de uma pele na outra. O que acontece é que muitas pessoas, às vezes por uma tendência genética, acaba que faz uma fibrose muito exagerada. Ela é tão exagerada que ela ultrapassa o limite do machucado. Então é muito comum a gente ter uma confusão entre cicatriz hipertrófica e queloide, né? Mas a queloide é quando aquele cortezinho pequenininho de repente vira uma bolota muito grande. O mais conhecido, o mais famoso é o do furo da orelha, né? As meninas que vão furar a orelha ou os meninos que vão furar a orelha, vão colocar piercing, esse tipo de adereço, e acaba que vira uma bolota enorme ali no lóbulo da orelha. Então, esse excesso de fibrose, essa massa endurecida, rígida, que acontece em cima de um machucado, a gente chama de queloide. O queloide atinge muitas pessoas? Não, ele não é muito frequente. A gente sabe que ele é mais comum na raça negra e nos orientais. Eles têm uma tendência maior, uma facilidade maior em ter queloides. Nós somos uma população extremamente miscigenada, então o brasileiro ele tem uma incidência um pouquinho maior de cicatrizes queloidianas, mas não é uma alteração de pele muito comum, tá? O que é mais comum e, novamente, que se confunde muito é a cicatriz hipertrófica. A cicatriz hipertrófica, ela é um passo a menos do queloide. Ela mantém o limite da cicatriz, né? Então é aquela cicatriz mais gordinha, mais altinha, mas ela ainda respeita a cicatriz que foi feita. Então, se é um corte linear, vai ser uma linhazinha mais grossa, mais altinha, mas ainda do mesmo tamanho da linha. O queloide é quando isso já extrapola a linha, né? Já vira um tumor mesmo, uma bolota, um cordão muito, muito maior do que era a cicatriz inicial. Existe uma faixa etária com mais propensão para o surgimento de queloides? Bem, a gente tem, na realidade, uma frequência maior em crianças e adultos jovens, e vai muito mais por conta do estilo de vida, né? Então, criança e adultos jovens são pessoas que estão mais propensas a pequenos traumas, né? Então, anda de bicicleta, skate, faz esporte, faz atividades muito mais intensas e com riscos maiores de sofrer algum tipo de acidente. Então, a gente vê com mais frequência nessas pessoas. E nos idosos se torna mais raro também, porque para o queloide se formar, ele precisa de bastante colágeno. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a quantidade e a qualidade do colágeno que a nossa pele produz. Então, os idosos automaticamente têm menos queloide porque produz menos colágeno. Então, não tem a capacidade de formar tanta fibrose assim. Quais são os tipos de queloides? Na realidade, a gente não subdivide o queloide, né? O que a gente tem é justamente isso. A gente tem uma cicatriz normal. Então, como que é feita uma cicatrização normal? A gente faz um machucado, seja ele ralar um joelho, cortar um braço ou uma picada de inseto. Então, as nossas células inflamatórias e de cicatrização vão para esse local. Primeiro, vão tentar acabar com o processo inflamatório do trauma, né? Acalmar essa pele e aí começar a produzir fibrose, colágenos, para grudar a pele no local. Então, faz aquela casquinha, ou então, além da casquinha, faz aquela área mais endurecida ao redor do machucado, né? Então, que é bem comum, ao redor do machucado, a pele está mais endurecida em volta. É justamente as nossas células se organizando para colar a pele novamente. Então, a gente tem essa primeira fase, a fase de cicatrização vermelha,
que é quando o machucado fica mais vermelho, normalmente pode ter um pouquinho de temperatura mais quente, e isso dura em torno de 48, 72 horas. Depois disso, a gente entra no processo de cicatrização branca, que a gente chama, que é um processo mais longo, que é quando aumenta a produção de fibrose para realmente colar, fazer a casquinha e reorganizar essa pele. Então, isso é um processo mais demorado, dependendo da extensão do machucado, pode demorar até 2 anos para a gente ter toda a remodelação da cicatriz. E nesse momento, a cicatriz ela pode estar levemente mais endurecida e levemente mais elevada. Isso é uma cicatriz normal. Alguns pacientes têm uma tendência a fazer essa cicatriz um pouco mais intensa, numa intensidade maior, mas ainda assim, como eu falei, limitando a extensão da ferida. Então, uma ferida de 10 centímetros vai ter lá um cordãozinho de 10 centímetros, um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais endurecido, mas se mantém em cima da ferida. E aí, depois, a gente já entra num quadro de queloide, que é quando isso extrapola o limite da ferida, né? Então, vira uma tumoração, um caroço muito maior do que é a ferida inicial. E ele pode ser bem endurecido, bem rígido, pode ser pedunculado, formar bolotas mesmo e ficar meio que penduradinho, sempre com uma base apoiada na cicatriz inicial, mas não existe uma classificação diferente entre os queloides, né? A gente tem essa diferenciação entre cicatriz hipertrófica e cicatriz queloidiana. O que acontece muitas vezes é que a pessoa já fez algum tipo de procedimento, já tentou algum tratamento e a gente tem uma queloide recidivante, que é aquela queloide que melhorou um pouquinho e voltou a ficar ruim. Aí essa diferenciação a gente tem, mas não tem uma classificação entre os queloides. O queloide pode aparecer em qualquer parte do corpo? Ela pode aparecer em qualquer parte do corpo, mas a gente tem algumas áreas que elas são mais frequentes, né? Então, área de articulação, então cotovelo e joelhos, isso por uma questão de índice de trauma, são áreas que a gente traumatiza mais, principalmente criança, e área external, né, aqui na frente do peito. Então, é muito comum paciente que faz cirurgia que precisa abrir aqui a região do externo, desse osso aqui, por conta do nosso movimento respiratório, é uma cicatriz que sempre tem uma certa tensão, né, porque na hora que a gente respira, a pele estica e depois ela volta ao normal. Então, essa tensão constante no momento da cicatrização pode facilitar o aparecimento do queloide, mas de modo geral, o local mais comum, orelhas e áreas articulares, joelhos e cotovelos. O que pode causar queloides? Então, o queloide ele vai aparecer sempre após algum trauma na pele. Esse trauma ele pode ter várias intensidades. Então, ele pode ser desde uma picada de um inseto, às vezes após uma picada de pernilongo, quem tem queloide corre o risco de, em cima da picada, fazer um queloide, principalmente se ficar manipulando, coçando muito. Arranhões de animais, arranhões de cair no chão, né, ralados, e principalmente cicatrizes de procedimentos cirúrgicos. Então, cortes cirúrgicos pode acontecer porque é um trauma maior, mais intenso. Então, pessoas que precisam passar por cirurgias, sejam elas por questões de urgência e emergência, né? Porque muitas vezes a gente não quer passar por um procedimento cirúrgico, mas precisa por uma questão de saúde. E pessoas que querem procedimentos cirúrgicos por questões estéticas, tem sempre que ficar de olho, porque as cirurgias são os procedimentos onde mais podem vir a aparecer o queloide. Quais são os fatores ou grupos de risco para desenvolver queloides? Pessoas da raça negra e orientais, mas no Brasil, pela miscigenação, a gente quase que coloca todo mundo nesse grupo, né? Então, vai muito da história prévia. Então, o paciente que vai passar por algum procedimento cirúrgico, normalmente o cirurgião sempre questiona, né? Já caiu, já ralou, já teve que tomar ponto alguma vez na vida? Deixa eu dar uma olhada para ver como que ficou a cicatriz na sua pele. Então, se é um paciente que já tem alguma tendência a uma cicatriz mais hipertrófica, normalmente o cirurgião vai pensar em já tomar algumas medidas logo no pós-operatório para evitar o aparecimento do queloide.
Mas, de modo geral, a grande maioria da população brasileira tem uma chance de ter queloide. Quanto tempo demora para o aparecimento de um queloide? Normalmente, o queloide, por ser uma reação exagerada, ela já inicia logo nas primeiras horas após o procedimento. E normalmente, em 72 horas, a gente já consegue ver que a cicatriz realmente está tomando uma proporção exagerada, maior do que o processo natural de cicatrização. Mas ele pode vir de modo tardio também. Então, ele pode aparecer depois de alguns meses do procedimento. Quem já teve cicatrizes sem queloide, em algum momento pode desenvolvê-lo? Pode, infelizmente sim. O que acontece? Você, no primeiro machucado, você estimulou o seu sistema imunológico para fazer aquele processo de cicatrização. Então, muitas vezes, no primeiro momento, o seu organismo conseguiu fazer isso de forma bem coordenada, bem organizada. O que acontece é que, com o passar de cicatrizações que vão acontecendo ao longo da vida, o organismo pode, em algum momento, se desregular, né? Então, não é porque você já fez algum procedimento cirúrgico que você está 100% livre do risco do queloide. É muito mais raro, é muito infrequente isso acontecer. Normalmente, o queloide a gente já vê logo nos primeiros processos de cicatrização, mas a gente nunca fala nunca na medicina. Então não significa que eu já passei por 5 procedimentos cirúrgicos ou machucados e todas as minhas cicatrizes são ótimas. Isso significa que eu estou livre e nunca na vida eu vou ter queloide? Infelizmente não, né? Isso ainda existe um risco, é um risco bem menor, mas a gente sempre fala que é um risco mínimo, sim. O queloide tem alguma influência genética ou hereditária? A gente sabe que famílias onde os pais ou avós tiveram processos queloidianos aí em algum procedimento cirúrgico, os filhos têm uma tendência maior em fazer queloides. Não é uma regra 100%, meu pai tem queloide, eu vou ter? Não, mas você é uma pessoa que tem uma chance muito maior do que aquela pessoa que não tem nenhuma história na família. Então, a gente sempre faz esses questionamentos para o paciente quando ele vai passar por algum procedimento cirúrgico, algum procedimento estético, a gente sempre faz esses questionamentos. Quais são os principais sintomas de um queloide? O principal é a questão visual mesmo. O paciente ele vai ver que ali naquele local onde ele se machucou, ou que ele fez um procedimento cirúrgico, o local da cicatrização ele fica mais vermelho e ele vai crescendo, né? Realmente é um tumorzinho mesmo. Então aquela pele vai crescendo, vai vindo uma pele endurecida, muitas vezes ela é tão endurecida que limita o movimento, né? Então quando dá em região articular, acaba que fica dolorido para você poder fazer a movimentação. E a coloração normalmente começa mais avermelhada, mas depois vai se tornando cor da pele. Mas o principal sintoma, que na verdade é o principal sinal, é o crescimento exagerado da cicatriz. O que acontece se os queloides forem furados? O queloide, o que ele é? Ele é uma cicatriz exagerada por um trauma. Quanto mais você traumatizar o queloide, mais você está estimulando ele a crescer, né? Então, simplesmente o furar, achando que o que tem ali dentro vai ser drenado, vai vazar e vai murchar, isso não existe, porque o que tem ali dentro é uma fibrose, é um tecido endurecido, enrijecido, que não vai vazar por um furinho. Existe toda uma técnica específica, existem medicações específicas que podem ser utilizadas no tratamento, mas o simplesmente furar, você vai, na verdade, se prejudicar, né? Porque você tem uma tendência a estar piorando esse quadro de queloide. Como é feito o diagnóstico do queloide? O diagnóstico, na sua grande maioria, a gente chama de diagnóstico clínico, né? Então, a gente vai escutar a história do paciente, de quando e como aquele caroço apareceu, e o exame físico mesmo, né? Na palpação, a textura, né, que a gente sente ao palpar essa tumoração, ela é bem específica do queloide.
Então, o diagnóstico é feito de forma clínica, que a gente chama, né? Na anamnese, na conversa com o paciente, no exame de palpação desse tumor. Furos para brincos, piercings e tatuagens podem gerar queloide? São traumas, lembrando que são traumas maiores. Então, assim, um furo de brinco, tudo bem, mas muitas vezes vai usar piercing, que é mais de um furo, ou usar alargadores, a tatuagem, né, querendo ou não, é uma agulha que vai estar desenhando o corpo da pessoa, que pode ser desde um desenho pequenininho até um fechamento de costas, fechamento de braço. Então, é um trauma mais extenso e isso vai, logicamente, estimular. Então, quem tem tendência a queloide, a gente desaconselha 100% de fazer qualquer um desses procedimentos, inclusive outros procedimentos estéticos, né? Então, para quando for ficando mais velhos, inclusive toxina botulínica, preenchedores, a gente desaconselha para quem teve queloide ao longo da vida. E porque o grande problema do queloide, na realidade, são os tratamentos, né? Nenhum tratamento é 100% efetivo. Então, o mais importante é a gente tentar evitar o aparecimento de um queloide. É possível prevenir os queloides? Na realidade, o que a gente faz não é exatamente uma prevenção, né? É uma pré-prevenção. Então, a gente vai, através da conversa com o paciente, tentar entender se ele tem uma chance maior de fazer queloide. Se ele tiver uma chance maior de fazer queloide, normalmente, depois de um procedimento cirúrgico, a gente vai orientar alguns cuidados. Uso de placas de silicone no processo de cicatrização, às vezes infiltração de medicação no momento cirúrgico e após o momento cirúrgico. Tudo isso vai ajudar a prevenir que o queloide se desenvolva. Mas mesmo assim, isso não é 100%, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que atuar com infiltração de outros medicamentos ou algumas vezes correções cirúrgicas ou até beta-terapia, que é um tipo de radioterapia, uma radiação, né? A gente está falando de um tumor, é de uma radiação para evitar que se prolifere, esse fibroblasto se prolifere muito e forme novamente o tumor. É possível saber se temos propensão a ter queloides? Infelizmente, não. O queloide é uma alteração no processo de cicatrização que a gente só fica sabendo a partir do momento que a gente se machuca ou que a gente precisa de algum procedimento cirúrgico. Então, para uma criança que nunca se machucou, para um adulto que nunca se machucou e quer saber, poxa vida, será que eu faço um exame de sangue, faço um ultrassom, alguma coisa para descobrir? Infelizmente, ainda na medicina, a gente não tem um exame que mostre se você tem uma tendência ou não à formação de queloide no processo de cicatrização. Então, é tomar os cuidados que a gente sempre toma, né? Ninguém gosta de se machucar e quando tiver que passar por algum procedimento cirúrgico, sempre está muito em contato com o seu cirurgião, que no menor sinal aí de alteração na cicatriz, entrar em contato com o médico que vai estar orientando o que fazer para evitar que chegue a um queloide, né? O que a gente mais vê na realidade hoje é justamente por questões estéticas, então é justamente o que você comentou. São pessoas que foram colocar brincos, piercings ou tatuagens, e aí sim descobriram. Então, como são procedimentos não médicos, que não são os médicos que fazem, aí muitas vezes o paciente acaba nem sabendo a quem recorrer, né? E aí quando vai ver ou quando consegue passar no médico, o tumor já está feito e aí não vai fazer mais um tratamento preventivo, já vai fazer o tratamento mesmo do queloide, que aí a gente tem várias opções aí, como foi colocado, desde infiltração de remédios, cirurgias, radioterapias através da beta-terapia, então vão ter outras opções de tratamento. Um queloide maltratado pode evoluir para problemas mais graves? Na verdade, o único risco maior do queloide, além da questão estética, que essa é muito importante, a gente não pode esquecer, né? A gente tem questões funcionais, né? Às vezes a extensão do queloide prejudica a funcionalidade do organismo. Então, às vezes, um queloide na flexão aqui do braço, a pessoa fica impossibilitada de fazer o movimento do braço. Então, isso é um fator importante. A questão estética também, super importante, que é uma coisa que acaba incomodando demais.
E raríssimos casos, a gente tem um risco de camuflar um tumor maligno que parece um queloide, que pode acontecer dentro de toda essa fibrose. Mas são casos muito raros, normalmente são queloides que elas têm uma formação um pouco diferenciada, elas têm uma evolução bem diferente, são tumores que acabam não parando de crescer, então é muito raro disso acontecer. O que mais acaba acontecendo é esse aspecto funcional, dependendo da localização, então o risco de perder algum movimento, dependendo do local, e a questão estética, que a gente sabe que é muito importante e impacta demais na qualidade de vida das pessoas. Quais são os principais tratamentos para o queloide? Então, assim, o principal cuidado quando a gente fala para o paciente que já tem um queloide, né? Nunca mais se machuca. Como é que eu vou? Ninguém quer se machucar, né? Então, assim, quando se machucar, sempre manter o local da ferida limpo, seco. Normalmente a gente vai fazer a associação ou de placa de silicone ou de silicone em gel. Hoje em dia existem várias marcas no mercado para ajudar a fazer a regeneração celular, a cicatriz de uma forma um pouquinho mais rápida e tentar fazer de uma forma mais organizada. No menor sinal já de aumento da quantidade de fibrose, a gente pode lançar mão de infiltração de medicação corticoide para ajudar a não crescer esse tumor. Isso pode ser de 3, às vezes 5 aplicações com intervalos aí mensais, mais ou menos. E em alguns casos, infelizmente, a gente vai ter que optar pela cirurgia plástica de remoção desse tumor. Existe uma técnica específica, existe um jeito certo de se remover um queloide, e aí às vezes pode estar associado ou não à necessidade da beta-terapia. A beta-terapia é um tipo de radioterapia para tentar fazer com que não volte a se formar o tumor. Mas mesmo assim, hoje, a literatura mostra que qualquer um dos tratamentos, eles têm um índice de melhora entre 60% a 70% quando associados. Então, nenhum tratamento vai ser 100% de melhora do queloide. O queloide tem cura? Infelizmente, não. Ele tem alguns tratamentos para a gente melhorar o aspecto estético e a questão funcional, que vai depender muito de paciente para paciente. Fica toda essa gama de possibilidades, mas cura, não. Você vai conseguir fazer o tratamento, melhorar aquele queloide em específico, mas se precisar fazer um outro procedimento cirúrgico ou passar por algum outro trauma, outros queloides podem aparecer. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.